Nós havíamos parado na semana passada na pergunta número 34. Esta pergunta seria aquela que hoje começaríamos, né? Estamos estudando os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. E havíamos visto que a matéria elementar, aquela que dá origem a todas as coisas, é aquela que os espíritos consideram a principal. E que para nós, na nossa capacidade de apreensão dos nossos sentidos, dos nossos mecanismos que potencializam a percepção, nós ainda não conseguimos chegar à matéria primitiva, à matéria elementar. Então, observamos essa mesma matéria nas suas diversas combinações, como hidrogênio, hélio, não é? E outros elementos, ouro, zinco, cobre, metálicos, não metálicos, gasosos. Todas essas estruturas são modificações daquela matéria primitiva e que na nossa esfera de percepção se apresentam deste jeito. Então, ao falarmos agora na pergunta 34, Kardec deseja uma explicação dos espíritos se as moléculas têm uma forma determinada. O que são as moléculas? Raul, vai lá, Raul. Molécula, segundo o dicionário Aurélio, grupamento estável de dois ou mais átomos, que caracteriza quimicamente uma certa substância. Então, oh meu Deus, que maravilha! Já aprendemos 3 coisas. Primeiro, existe átomo. Segundo, existe molécula. Molécula é o quê? União de quantos? 2 ou mais. Não é? E aprendemos uma terceira coisa, que é o quê? Como que a molécula também é conhecida? Hein? Como que a molécula também é conhecida? Não, partícula é o átomo. Substância. Molécula é um conjunto de átomos. E ela, como molécula, ela compõe as diversas substâncias. Cada substância, portanto, é um conjunto de átomos. Fala aí, Ana Paula. A Ana Paula de Campinas está dizendo que é uma entidade eletricamente neutra que possui mais do que um átomo. Isso. Eletricamente neutra quer dizer o quê? Que, em geral, os átomos se agregam segundo suas cargas de atração, colocando sempre que possível a quantidade de átomos, de elétrons da última camada combinados, de forma a que eles não fiquem nem positivos nem negativos. Então, as substâncias são formadas pela aproximação de átomos que se combinam para exatamente encontrar um equilíbrio elétrico. Quando nós temos H2O, por que temos H2? Por quê? 2 hidrogênios. Ah, que bacana. Mas por quê? Eles estavam sozinhos assim, queriam um terceiro amigo e encontraram oxigênio e deram os braços e foram passear. Por quê? Porque o oxigênio, na última camada atômica, tem quantos elétrons? Vai lá, Raul, procura aí. Quantos elétrons tem o oxigênio na última camada atômica? Já estão achando aqui, mas vamos ver se o Raul acha. Dá trabalho para o Raul. Um átomo de oxigênio, ele tem uma carga elétrica, não é? Ele é composto de núcleo e elétrons que estão girando em torno do núcleo. Os elétrons têm carga? Carga? Carga o quê? Vocês que estão me olhando assim, estão acordados? Os elétrons têm carga negativa, menos. O núcleo tem uma composição que tradicionalmente era conhecida como
prótons, carga positiva. E o outro era nêutrons. Carga o quê? Carga neutra. É o nome dele, nêutron. Carga neutra. Então, o próton e o nêutron no núcleo, positivo e neutro, e em volta uma onda, uma nuvem de elétrons negativos. Aí a ciência descobriu que esses elétrons em volta do núcleo, eles, dependendo da quantidade de elétrons, eles vão formando camadas. E todos os átomos têm a última camada, onde os elétrons estão mais longe da atração central do núcleo. Então, cada átomo tem uma quantidade fixa de elétrons na última camada. Nós aprendemos em química que a estabilidade das camadas externas, ela se completa quando o átomo encontra 8. Quando ele tem 8 elétrons na última camada, ele está estável. Na última camada, tirando a central, não é? Porque na central também existe uma diferença de número. Agora, Raul, você achou aí, Raul? Demorou um pouquinho porque eles estavam se mexendo, foi difícil contar. Isso, aí foi tirar uma fotografia e o cara não parava. 6 elétrons. 6 elétrons. Agora procura aí, Raul, que esse vai ser mais fácil, porque o átomo de hidrogênio é mais fácil de você saber quantos elétrons ele tem na última camada. Por que que ele tem ele participa da mesma situação dos outros átomos. Mas por que ele é mais fácil? Por quê? Por que é mais fácil descobrir quantos elétrons ele tem na última camada? O átomo de hidrogênio tem quantas camadas? Só uma. Tadinho, miserento. Só tem uma camada em volta do núcleo. E esta camada é composta por quantos elétrons? Um único elétron. Só um elétron. Então, o que acontece? O seu oxigênio, ele tem 6 elétrons quando deveria, ou quando ele está procurando ter 8, assim ele fica estável. Mas ele tem 6. Ele precisa colocar quantos ali para poder ficar estável? 2, estão faltando 2. Aí ele passeando, mandando e-mail para ver se alguém queria fazer parte da sua vida familiar, ele descobriu que a família do seu hidrogênio só tem um elétron na última camada. Quer dizer, então, que se ele catar 2 hidrogênios e grudar nele, o que acontece? Tudo bem. Eles criam aí, então, o quê? Ou molécula. Isso. Molécula é a união de mais de 2 átomos. E esta união visa o quê? Como disse a nossa Ana Paula de Campinas, visa criar uma estrutura neutra. Porque aí não há falta ou sobra de positivo ou negativo. Porque o oxigênio, reunido com 2 hidrogênios, eles criam uma entidade neutra, que é a nossa velha conhecida, o quê? Água. Vocês estão dormindo? A nossa velha conhecida. Vocês não conhecem água? Não tomaram banho hoje, não? Todo mundo cheirosinho com esse frio, ninguém saiu da roupa, né? Tô sabendo. Passa o perfuminho e vamos pro centro, porque a água mesmo ninguém quer saber. Ou seja, nós encontramos então, nesta postura aí do que é molécula, um entendimento de que é átomo, do que é molécula, e de que as moléculas, assim chamadas moléculas, também podem ser conhecidas pelo nome de substância. Quando fala assim, ai meu Deus, aquilo é uma substância. Você pensa em quê? Em um átomo? Em um núcleo com um elétron girando? Não. Se alguém fala assim, me dê a constituição da substância X, você já não vai procurar um átomo só. Você vai imaginar que aquilo é um conjunto de átomos, porque estão dizendo a substância. Na química, essa substância quer dizer um conjunto de átomos.
não é a partícula elementar, não é o único átomo, não. Ele pode perguntar, de quantos tipos de átomo a substância tal é formada? Ah, aí tem uma cadeia de uniões químicas que, reunidas, produzem aquela substância. Agora, quando você quer só o elemento originário, o elemento primordial, você precisa separar a água em duas partes, que são o quê? Dois. Que são o quê? Oxigênio e 2 hidrogênios. E olha que interessante. Quando você está com oxigênio sozinho, ele é uma substância, não é? Não. Oxigênio sozinho não é substância. É o quê? Átomo ou elemento. Átomo também é conhecido como elemento. Quando ele está sozinho, o que faz o oxigênio? Ele tem entre as suas qualidades a qualidade de servir de com o quê? Com o quê? Vamos acordar, gente. Com o quê? Quando tem bastante coisa para queimar e tem bastante oxigênio, o que acontece? O oxigênio é comburente. Comburente. Por que o comburente? Porque na presença do oxigênio, a chama fica forte. Na ausência do oxigênio, o fogo apaga. Mesmo que tenha combustível. Sabiam disso? Quando um poço de petróleo pega fogo, que é um dos piores incêndios que pode existir, uma das técnicas para apagar o poço de petróleo, dentre as várias técnicas, você encontra. Ou você tira o combustível, ou você tira o calor, ou você tira o comburente. Tenta tirar o calor do negócio lá. Você não chega nem a 5 quadras do incêndio, de tão quente que é desgraça. Tenta tirar o combustível. Qual que é o combustível do incêndio do poço de petróleo? Qual é? Qual que é o combustível? O petróleo. Tá lá. Não é? Não é gasolina, não. Gasolina é o petróleo depois que passa na refinaria. É o próprio petróleo, o óleo cru. E qual é o comburente? Onde que está esse maldito oxigênio? Na atmosfera. Então, para você apagar um incêndio desse, você tem que ou tapar o poço, para não deixar mais o óleo sair, não é? Ou acabar com a fonte de calor, que é jogando água para ver se o fogo apaga sozinho, ou tirar o oxigênio. Então, para fazer dessas três coisas, a mais simples, sabe qual é? Tirar o oxigênio. Por mais incrível que pareça. E sabe como que os homens fazem isso? Com uma explosão. Quando você explode uma carga, a expansão dos gases é tão intensa que ela cria um vácuo. Quando cria o vácuo, o oxigênio não está presente. E, portanto, quando não está presente, a chama se apaga. Porque não tem o combustível, não tem o comburente. Vocês querem fazer um teste, ciência em casa? Não faça isso sem a presença de um adulto. É muito importante, TV Alvorada, Espírita Informa. Faça isso sempre com um adulto por perto. Pegue uma vela pequenininha, acenda esta vela, ponha um copo sobre ela. E copo de vidro, de preferência, para que você veja o que vai acontecer com a vela. E meça no relógio quanto tempo leva para aquela vela apagar. Porque o que vai acontecer? Na medida em que você tampou, você fez o quê? Você limitou a oferta de quê? Oxigênio é o quê? Comburente. O combustível continua existindo? Qual que é o combustível da vela? Parafina.
A fonte de calor continua existindo? Continua ou não? Continua, que é a chama, que já está acesa. Falta o comburente, que dá o quê? A combinação para o fogo continuar aceso. Então, quando você tampa, você isolou, só tem oxigênio dentro do copo, ele não tem como puxar mais oxigênio. Aí, vai levar um tempinho, você vai ver que a chama começa a diminuir, diminuir, ficar raquítica e desencarnar. Ela desencarna dentro do copo. Marque o tempo. Depois que você fizer isso, tire o copo, né? Tire a fumacinha da vela que ficou lá dentro. Aí pegue um pouco de água, pouquinho, joga em volta da vela. Onde a vela está, você prende a vela ou num pires ou em algum lugar. Aí você coloca de novo o fogo na vela. E aí, com a água na base, você tampa a vela novamente. E meça quanto tempo a vela vai levar para apagar. E você perceberá que este segundo tempo é maior do que o primeiro. Por quê? Por quê? Por que será que é maior? Hã? Por quê? Porque a água é formada do quê? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, quando faltar o oxigênio do ar, as moléculas que estão ali agitadas na água, elas começam também a se volatizar pela falta, pela diminuição da concentração na estrutura de dentro do copo. Uma coisa não incomodou vocês da escola? Como é que a gente aprende a evaporar a água? Como? Aquecendo, fervendo, não é? Aí eu ficava pensando, se a gente, para fazer o vapor de água, a gente tem que ferver a água, como é que Deus ferve o rio? Porque a gente aprendia também que a água evaporava do rio, do mar, subia e lá condensava e aí chovia nas montanhas e abastecia o rio de novo, não é verdade? Onde está o fogareiro que faz ferver o rio para evaporar a água? Hã? Vocês nunca perguntaram isso para a professora. Do jeito songamonga que vocês estão me olhando aqui, acho que vocês nem descobriram que isso era assim. Mas eu perguntei para a professora. Professora, esse negócio também é esquisito. Onde é que está o fogo para fazer a água ferver? E vai matar os peixes, vai fazer um pirão, vai fazer uma sopa, um caldo, vai morrer todos os bichos. Se esse negócio de água ferver botar fogo nela para evaporar, como que a gente explica isso? Foi aí então que a professora, né, deu o restante da explicação, porque não estava no livro. Que o vento, quando ele sopra sobre uma superfície molhada, e você pode ver, você faz isso quando lava a sua roupa e bota atrás da geladeira, para ela secar, você vai fazer isso também quando a sua roupa molhada você põe na frente do ventilador, que aí seca depressa, não é verdade? Então, você quando sopra a brisa sobre uma superfície molhada, ela afasta as primeiras camadas que estão fazendo pressão sobre aquela água. Ela afasta pelo movimento. E quando a pressão é menor, as moléculas que estão ali tendem a pular para o outro estado. Então, o oxigênio, o hidrogênio, eles se volatilizam mais facilmente, porque não existe o peso. A atmosfera exerce uma pressão sobre todos nós, sobre nossos corpos, inclusive os líquidos, não é? Então, a pressão sobre a superfície, ela é fixa. Mas quando venta, quando faz o movimento, há uma agitação das moléculas, então elas se tornam mais facilmente volatilizáveis. Elas se desprendem da massa líquida e voltam ao estado de vapor, de gás. Resultando disso o quê? Um aumento do volume gasoso. Então, quando você coloca o copo sobre a vela e embaixo dele tem água, vai acontecer o quê? Consome-se aquele gás que está ali dentro, oxigênio, consome-se pela chama. O fogo vai comendo o oxigênio que está dentro do copo. Quando isso acontece, a pressão do gás sobre a água diminui.
E o que acontece então com as molequinhas? As molequinhas que estão lá na água, as molequinhas ficam tudo por lá. Eu quero voltar a ser gás, quero voltar a ser gás. E aí ela sai do estado líquido e volta a abastecer a chama. Então a chama leva mais tempo para apagar. Por isso é que é interessante a gente entender essas transformações. Agora, quando você tem o oxigênio, você tem então condições do fogo se manter. Quando você tem o hidrogênio é o quê? O que é o hidrogênio? Hidrogênio é... O oxigênio é comburente. O hidrogênio é... Nunca ouviram falar de carro movido a hidrogênio? Não, também. Quando muito é gás de cozinha, que a gente já ouviu falar, né? Nunca ouviram falar qual é o combustível de foguete? Esses foguetes que o homem lança para jogar lá os ônibus espaciais, qual é o combustível que vai no foguete? Querosene. É do tempo do Santos Dumont, quando ele soltava bombinha. Traque ainda, toff. Para levar uma nave com aquele peso para fora, o poder de explosão não pode ser o do querosene. A pressão necessária para fazer a combustão e para tirar aquela massa, aquela inércia, né, que está ali, tem que ser muito intensa. Qual que é o combustível de um foguete? Tradicional, não é? Existem outros, existem vários propelentes, propelente sólido, existem outros tipos de propelente, mas o que se usa normalmente é um negócio chamado hidrogênio. Vocês já viram que esses grandes foguetes, eles estão muito altos e lá em cima que tem a carga útil, lá onde vai o foguetinho, lá na ponta. Por quê? Porque ali no interior, essas estruturas têm que ser misturadas, não é? Tem que ter o tanque de hidrogênio, tem que ter o tanque de... O hidrogênio pega fogo sozinho? Se pegasse fogo sozinho, a gente estava torrado aqui, né? Porque nós temos hidrogênio aqui à nossa volta. Ele precisa, para ter potência, ele precisa ser combinado com uma fagulha e com o comburente. A fagulha incendeia o hidrogênio que pega fogo assim alucinado. E o oxigênio faz o negócio ficar ainda mais potente. Aquele negócio, então sai aquele foguetão querendo chegar na Lua logo. Se ninguém brecar o rapaz. Você vê dois elementos, hidrogênio e oxigênio, que são combustível e comburente. Se separados, unidos, eles formam o quê? Apaga o fogo. Apaga o fogo, dona Água. Apaga o fogo do seu hidrogênio, dona Água. Ou seja, você vê a substância como, uma vez combinada em uma molécula, ela passa a ter características totalmente diferentes das dos seus componentes. O hidrogênio é um combustível. O oxigênio, ele estimula a chama do hidrogênio. Ele é um comburente. Mas se você reúne os dois e permite que eles estejam unidos e formem uma substância, ele se transforma em água que apaga o fogo dos dois. Olha só. Por isso é que Kardec, quando pergunta, as moléculas têm uma forma determinada? Ou, quando perguntou antes, não é a respeito daqui, ó, na pergunta sobre os princípios, as modificações e adquirir as propriedades, a pergunta 33, a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? De onde provêm as propriedades da matéria? Pergunta 31. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. As circunstâncias que dão ao hidrogênio e ao oxigênio uma outra característica, não é? A característica de serem, aí sim, agente, ou de ser agente para apagar o fogo. Quando vocês forem presenciar algum tipo de lançamento de nave espacial, fiquem bem longe. Mas se você vê pela televisão, quando eles filmam aquelas boconas de onde sai o fogo, vocês vão ver
o processo de ignição do foguete é muito interessante. Porque ninguém pode ficar lá com forfinho. Né? Vamos ver se ele pega agora. 3, 2, 1, e já sai correndo. Não dá, né? Então eles têm os dispositivos que soltam fagulhas. Mas é um jorro de fagulhas. Como se fosse... Já viram o esmeril? Aquela pedra que o cara bota o ferro assim, sai aquela fagulheira toda, o ferro incandescente, avermelhado? Então, em todas as bocas dos foguetes, eles são debaixo deles, eles são abastecidos com algo que não é um esmeril, tá? Mas faz o mesmo efeito. Produz fagulha. Porque a ignição é exatamente a liberação do propelente que se encandece quando chega na fagulha. Que coisa mais arcaica, coisa velha. Fica lá uma fagulhinha, solta o cara aí. Por isso que depois que você acende um foguete, você não tem como desligar o cara. Ele vai embora e ou ele explode. Vocês não lembram aqui o nosso foguetão brasileiro? Vocês não lembram? A tragédia desesperante que aconteceu. Tudo pronto para lançar. Aí todo mundo leva as famílias. Vamos tirar foto com o foguete? Vamos lá, o foguete aqui. Como se aquilo fosse um turismo. Milhões de dólares investidos, anos de desenvolvimento tecnológico, para montar um foguete que fosse levar, né, o nosso Brasilsat. E aí, sei lá, foram fazer vamos fazer um churrasco aqui perto do foguete. O foguete vai subir com o cheirinho da picanha, vai contaminar o espaço com esse cheiro bom dos brasileiros. Aí explode o foguete lá e pega fogo. Mata todo mundo, aquela coisa, porque não para mais. Uma vez estando a ignição ligada, não tem mais jeito. Abastecido pelo combustível só quando ele acaba. Aí tudo bem. Porque aí também não tem mais o que queimar, porque falta o combustível. Então eles soltam o hidrogênio, na proporção adequada, mistura na câmara de ignição com o oxigênio e com a chama que dá a combustão, e aí o foguete vai embora. Então, estas mudanças de propriedade da matéria são decorrência, muitas vezes, de combinações simples. Então, agora vocês entenderam o que é molécula? Sim ou não? Quantos átomos tem uma molécula? Pelo menos 2. E uma substância? Quantos? Pelo menos 2. Não é? Porque senão não é molécula e senão não é substância. Kardec, na pergunta 34, então, quer saber: as moléculas têm uma forma determinada? Tem alguma forma? Nós vemos na química, não é? Que as moléculas, elas se combinam. O H2O tem uma forma. Eles têm uma angulação própria. Quando você pega uma cadeia de moléculas para fazer um aminoácido ou para uma substância, né, que seja a multiplicação das mesmas combinações, vocês vão ver que ela se organiza de forma própria daquele tipo de substância. Lembram-se da semana passada quando falamos sobre o carbono, não é? Carbono, que pode ser encontrado como carvão e pode ser encontrado como diamante, e a diferença de propriedades que existem entre eles é decorrência exatamente da forma como a molécula de carbono se estrutura. No carvão é de um jeito, no diamante é de outro. Submetidos a condições diferentes ao longo dos milhões ou bilhões de anos, as estruturas vão tomando formas diferentes. Já observaram, por exemplo, um floco de neve? Qual que é a característica do floco de neve? Qual é? É gelado. É verdade, é gelado. Senão não dava, não ia ser chuva, né? Se não fosse tão gelado, virava água. Mas se você pegar os flocos de neve, todos eles têm uma coisa em comum, além de serem gelados. Qual é a coisa em comum? Todos eles têm 6 lados. 6 lados. Ou 6 pontas, ou 6 arestas. Eles se constroem sempre de forma hexagonal. Porque
as moléculas que se agrupam para formar o gelo, ao se cristalizarem, elas se organizam dessa forma. Quem tem em casa aquelas pedras de cristal, de quartzo? Fica bonito, fica uns bicos assim, não é? Aqui, outra mistura para cá. Alguém já viu isso? Em casa, às vezes a gente usa como enfeite, não é? Aquilo é exatamente a decorrência de um processo de cristalização das moléculas que compõem aquele quartzo, aquela pedra. Elas se organizam e quando termina, né, as faces correspondem aos processos de organização das moléculas lá no interior dele. Então, Kardec quer saber se as moléculas têm uma forma determinada. Tem ou não tem? Depende. Depende do quê? Depende de que matéria nós estamos falando, né? De que molécula nós estamos falando. Por quê? Quando ele pergunta, as moléculas têm uma forma determinada, eles respondem, sem dúvida, elas têm. As moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Não é ainda importante, dizem os espíritos. Essa forma de como as moléculas se estabelecem. Ainda que agora, né, a química avançada já estabeleça padrões diferenciadores e observando as posições dessas cadeias, já comecem a ver também características diferenciadas na própria matéria que elas formam. Mas, logo a seguir, Kardec pergunta, essa forma é constante ou é variável? A forma das moléculas. Na parte da vida material, o que acontece com elas? As moléculas são constantes ou variáveis? Constantes? Ué, quantas moléculas nós temos na vida material? O hidrogênio tem quantos átomos ou quantos elétrons? 1. O oxigênio tem na última camada 6. 6 na última camada. Dá para combinar, dá para o hidrogênio ter a mesma forma do oxigênio? Vocês lembram da dupla, o gordo e o magro? Dá para dizer que os dois são a mesma cara? Dá ou não dá? Stan Laurel e Oliver Hardy, não é? Por que que não dá? Porque um é gordo, o outro é magrinho. O hidrogênio é magrinho. O oxigênio é um baleão. Tem 6 elétrons em volta dele. Então, quando você vai combinar moléculas, você tem que entender que eles vão se agrupar de formas que possam ser adequadas à estruturação. Porque, veja só, a água, quantas gotas d'água você faz com um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio? Quantas? Vamos contar, vamos lá. Quantas gotas d'água um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio produzem? Hein, Juliana? Você que está na escola aí. Vai, acorda aí. Não, já fugiu. Né? Não, essa gota de conta-gota. Vamos medir essa gotinha que a gente... Quantos átomos vocês imaginam que são necessários para formar uma gota de conta-gota, assim, que você pica no olho? Ou seja, é uma coisa tão pequena, tão pequena, tão pequena, que uma gota que é tão pequena tem milhões daquele negócio lá. Agora, então você já imaginou que eles têm que estar organizados de um jeito lá dentro para que a gota pareça uma gota? É uma quantidade muito grande de elementos, hidrogênio e oxigênio, para formar uma coisa minúscula, um dentinho de matéria, muito pequenininho. Então, quando a gente tem uma quantidade volumosa de matéria, para que isso esteja assim, é preciso muito mais elementos, mas uma quantidade astronômica de elementos. Quando você bebe um copo d'água, você já imaginou agradecer a Deus pela quantidade de oxigênio e hidrogênio que você está matando na sua goela, dentro daquele copinho, meio copo d'água? Porcaria, meio copo d'água, não vai acabar com a minha sede, mas ali deve ter trilhões de
hidrogênio e oxigênio juntos. E isso é o quê? É algo que foi a natureza que produziu e você está transferindo para o seu organismo. Lá dentro, a máquina química do seu organismo vai dividir o oxigênio, o hidrogênio, eles vão combinar com outros produtos, com outras substâncias ou com outros átomos para formar outras coisas. E isso é um processo maravilhoso que mantém a vida funcionando, não é? Então, a gente observa o quê? Que como as moléculas são formadas por átomos que têm quantidades de elétrons diferentes, quando se combinam, dão coisas diferentes. Se você combinar o oxigênio com outra coisa, você vai ter uma outra forma de molécula. Você pega oxigênio com óxido de ferro. Você tem a ferrugem, não é? A ferrugem, que é aquela coisa amarelada, é a mistura do oxigênio com a molécula, o átomo de ferro. Quando isso acontece, tem lá o metal, o subproduto é o quê? É a ferrugem, é o óxido de ferro. Como é que você faz para isso não acontecer? Você isola o ferro do oxigênio. Como? Solta uma bomba. Aí a bomba afasta. É isso? Não. Pinta. Passa uma camada de verniz, de tinta. E é assim que você preserva na sua casa a grade do quarto, a grade da frente, né? Por quê? Porque quando você pinta, não tem mais o contato, o oxigênio não se combina com o ferro. Então, a combinação óxido de ferro é diferente da combinação H2O. E a molécula tem uma outra forma, tem uma outra propriedade. Então, as moléculas que nós conhecemos, elas têm formas variadas, diferentes uma da outra. Porque elas são combinações diferentes. Existem elementos que fazem parte de complexos tão grandes que são cadeias de átomos combinados. E você tem lá, por exemplo, nós temos determinadas substâncias muito complexas que você tem lá um conjunto de 10, 15 elementos que formam aquela substância. Não é uma coisa simplinha de doisinhos só, falando oi, tudo bom, vamos passear. Não. É muita coisa grudada uma na outra. E eles vão se grudando depois com os outros. Né? Vem aqui tem um buraco, entra aqui. É como você, quando vai lotar um ônibus. Né? Onde que tem buraco? Chegou aqui, né? Ai, eu gosto daquele lugar, mas já tem alguém sentado, deixa eu ver se ali... Mas é que eu tô com dois, vem outro comigo, ai, ali não dá, só tem uma poltrona, deixa eu ir lá atrás... Aí você, dá para você pular uma cadeirinha para ver se eu sento com a minha amiga. Ou seja, os átomos eles tentam se combinar de uma forma a que o seu encaixe elétrico dê à substância a característica de neutralidade. Isso é comum. Então eles vão se montando. Eu acho que vocês já viram em televisão, em filme, algumas estruturas que eles usam bolinhas de cores diferentes, unidas por algumas hastes de madeira ou de metal, para dar uma visão tridimensional de uma molécula XYZ. Então ele põe lá o átomo, como se você pegasse uma bolinha de oxigênio, representando oxigênio, pusesse um palito aqui, outro palito aqui e duas bolinhas de hidrogênio, para você ter uma ideia. Só que às vezes você vê cadeias, né, com muita bolinha, muita haste, os chamados polímeros, não é? Por que tem esse nome? Porque eles têm uma quantidade muito grande de ligações entre diversos elementos. Poli, não é? É exatamente plurimo, não é? Uma coisa muito grande, volumosa. Então, dá uma estrutura molecular também imensa. Então, estas características fazem com que essas moléculas tenham formas diferentes, mas essa forma é constante ou é variável? Pergunta Kardec logo a seguir. E os espíritos voltam à explicação anterior, ao conceito base. Essas formas, elas são constantes
Para quem? Não. Não. Essas formas são constantes para a matéria elementar primitiva. Lá, as moléculas, elas se mantêm iguais, não mudam a sua estrutura, que são as bases. Mas, quando começa a chegar no nível físico, essas moléculas começam a mudar de forma. Você já ouviu falar da água pesada, Ricardo? A água pesada é uma água usada para resfriar núcleos de combustível atômico. Quando você tem combustível atômico numa usina nuclear, esses combustíveis eles são geralmente constituídos de urânio enriquecido em uns tabletes compridos, bem compridos, assim, como se fossem pequenos postinhos que eles enfiam onde essas reações vão acontecer. A reação é o quê? Os átomos se atritam, produzem calor, o calor evapora a água gera energia pelo vapor que movimenta uma turbina. Mas, como gera calor, se você deixar os núcleos de urânio enriquecido ou de material enriquecido nuclear, né? Você deixá-los sem um isolamento ou uma proteção que atenue o calor, eles derretem, eles fundem e eles explodem. Porque as reações químicas aí elas não param. Então, existe uma substância que essas usinas utilizam para controlar a temperatura desses núcleos, que se chama água pesada. A água pesada é um composto líquido, onde ao invés de ter um oxigênio e 2 hidrogênios, eles têm uma condição de produzir água com outro elemento. Eu acho que eles usam o deutério. O oxigênio, o deutério. O que é o deutério? É o irmão do hidrogênio. O hidrogênio ele tem na camada externa quantos elétrons? 1. E o deutério tem quantos? Deutério. Tem 2. Porque, como ele só tem uma camada, lembra que eu falei que o hidrogênio só tem uma camada em volta do núcleo? Quando só existe uma camada em volta, o número máximo de elétrons que cabe nessa única camada é 2. Só cabe 2 elétrons ali. Nas outras, você pode pôr 8 até. Mas na primeira, só cabem 2 elétrons. O hidrogênio, ele é a composição de próton, nêutron e 1 elétron. Mas o deutério é composto de próton, nêutron e 2 elétrons. Quando você combina o deutério com o oxigênio, você produz uma água, que é chamada de água pesada, que é usada nos reatores nucleares para esfriar a estrutura de calor que está lá dentro. Então, mesmo a água, ela não é uma coisa assim que, é tudo água, vou dar um golinho na água pesada. E há uma grande dificuldade dos países que não são países produtores de armas nucleares, de conseguirem controlar a reação de urânio, a reação nuclear, por falta de capacidade de produzir também a água pesada. Quando você observa, quando os espiões, né, do mundo observam que um país está se empenhando em produzir água pesada, usando, sei lá, materiais, máquinas e pesquisas, isso quer dizer o quê? O que quer dizer? Você não vai fazer um guaraná com água pesada, né? Nem vai fazer uma Cuba Libre com água pesada. Porque não é um produto que você encontra com facilidade na natureza. Você precisa de uma estrutura de bastante pressão, de bastante peculiaridade para produzir a água pesada. Para fazer isso e você ter essa tecnologia, você só está fazendo isso porque você está querendo usar água pesada num processo nuclear. Vocês viram agora o Irã falando, nós estamos enriquecendo urânio a não sei quantos %.
porque nós queremos fazer energia elétrica para fins pacíficos. Só que para você fazer energia elétrica para fins pacíficos, você precisa enriquecer o urânio a 3%. O urânio enriquecido, que é você conseguir colocar nas suas camadas externas mais elétrons, porque você consegue, através de processos de pressão e técnicas específicas, você consegue enriquecer o urânio. Ele, para produzir energia elétrica, que vai ser um reator nuclear para esse fim pacífico, você precisa enriquecer o urânio a 3%. Ou seja, aumentar a quantidade de elétrons deste urânio em uma quantidade muito pequena, só 3%. Mas quando um país está querendo, através de centrífuga, através de outros processos, enriquecer o urânio a 90%, não é para fazer energia elétrica. Entendeu? Então, estes são modificações da mesma matéria. O urânio enriquecido é urânio. Só que enquanto o hidrogênio tem um elétron em volta do seu núcleo, o urânio normal tem 250 e não sei quantos elétrons. Não sei agora de cabeça o número exato. Porque também não dá muito para contar, porque eles são muito rápidos, né? Daí você perceber como que essas coisas, na matéria, elas são mutáveis. Mas os espíritos explicam. Na área da matéria primitiva, as moléculas não sofrem alteração. Sofrem na estrutura da vida física, como também nós sofremos. Não há duas pessoas rigorosamente, absolutamente idênticas. Não há. Existem gêmeos, que ainda assim não são totalmente, absolutamente idênticos. Tem alguma diferencinha. Se você observar, nem o próprio homem é idêntico a ele próprio. Se você cortar a sua metade da direita e comparar com a metade da esquerda, você não é igual. A sua metade da direita não é igual à metade da esquerda. Tem um olho mais para baixo, tem uma orelha mais pontuda, tem alguma coisa que que discrepa, apesar de você estar harmonicamente constituído. Então, há muita variação, como os espíritos explicam na resposta da pergunta 34. Essa forma é constante ou variável? Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Isto que nós chamamos de molécula, que é a combinação de dois átomos, ainda está muito longe de se tornar de verdade a molécula elementar, a combinação dos elementos primitivos para formar aquilo que hoje a gente chama de matéria. Há uma distância, os espíritos estão repetindo isso, muito grande e profunda, entre o que nós chamamos de matéria e o que os espíritos consideram. Para nós, a matéria é aquilo que a gente toca, aquilo que a gente mede, aquilo que a gente pesa. Parece ser aquilo que de verdade faz a diferença no universo. Para os espíritos, não. Eles não cansam de explicar que isto que a torna visível é apenas a parte que nosso organismo, a nossa capacidade de percepção, consegue perceber. Porque existe matéria, ainda matéria que nós não enxergamos, que nós não vemos, que nem temos ideia que existe, que nem chamaríamos de matéria. Ok? Alguma dúvida a respeito deste tema? E olha, gente, nós estamos falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você bebe isto todo dia. Não é? Eu não sei se alguém vai ter coragem de fazer essa experiência da vela, mas por curiosidade, faça. Você está vivenciando circunstâncias, experiências que interferem no seu dia a dia. Você tem um extintor de incêndio no seu carro, não tem? Então, como que ele funciona? Por que você tem aquilo? Qual é a finalidade? Uma dessas que nós falamos. Ou afastar o calor,
ou isolar o combustível do comburente. Existe extintor de água, existe extintor de espuma, existe extintor de pó, não é? Porque em cada uma das substâncias, você tem que aplicar o produto adequado para fazer alguma coisa. Está tendo um incêndio numa central de energia elétrica. Aí, pega lá a mangueira que nós vamos apagar o fogo da energia elétrica. Vai apagar e você vai virar um carvãozinho. Porque o que acontece? A água conduz a eletricidade. Você vai jogar a água na eletricidade. O que vai virar você? Parte do incêndio. Né? Você vai virar um pedaço do carvão chamuscado lá. Então existe a espuma ou o pó químico, que você joga, o pó não transfere a energia para você e ele isola os materiais que estão em contato. Porque o que está produzindo um incêndio elétrico é o quê? Cargas opostas em contato físico. Para isso, o que você pode fazer é tentar isolar com produtos químicos que possam criar barreiras entre eles. Porque não adianta você jogar água, nem adianta tirar o oxigênio. Porque o que está produzindo o incêndio é a ação elétrica dos eletrodos que estão ali. Então você precisa dar um jeito de isolá-los. Como se você colocasse um pedaço de borracha entre aqueles dois. Curto-circuito, né? E tira um fio de perto do outro. Ou então faz alguma coisa para isolar o atrito entre eles. Fala. Fala. Espera aí. Vai lá. Então, esses gases que a gente usa no ar-condicionado, que são gases refrigerantes, e esses gases que também são para expansão de espuma, ele contém o cloro na sua fórmula, né? E ele, quando ele vai para a atmosfera, esse cloro é um cloro só na fórmula. Esse cloro ele se transforma em radical. E esse radical é que ataca o ozônio. E cada radical desse ataca 100 mil moléculas de ozônio. Agora, você imagina um ar-condicionado ligado, o que já acontece lá em cima. Mas então, você sabe uma coisa? Isso tudo que você falou é verdade. Mas há um equívoco no meu modo de entender nessa interpretação. Quando o ar-condicionado está ligado, ele não está produzindo nenhum mal para ninguém, a não ser para quem está lá dentro dele, ou para quem está debaixo dele. Porque o gás está dentro dele, está circulando, não é? O gás não está, sai o gás aqui, não, só se ele tiver um vazamento. Né? Quando o ar-condicionado está funcionando, como a geladeira está funcionando, quando você usa o cloro como um desses retiradores de calor, ele está contido, ele não está produzindo mal nenhum. Agora, veja só, no fundo, isso tudo é verdade, porque a química interfere nesse processo, não é? O átomo de cloro, quando ele está na atmosfera, ele atrai para ele e destrói determinadas combinações naturais do ozônio. O que é o ozônio? É um tipo de gás composto de oxigênio, não é? Então, essa concentração de oxigênio, ela é desmembrada porque o átomo de cloro está solto. Né? Como o oxigênio antes estava procurando hidrogênio, o cloro está procurando oxigênio para formar família. Então, o que acontece? Ele vai tirar a camada de ozônio, o gás ozônio vai se juntar com o cloro e fazer outra coisa. E uma das características do ozônio é que ele protege a camada inferior da ação dos raios ultravioletas. Ele repele, vamos dizer assim, essa ação. Quando não tem tanto ozônio, fica um buraco, o raio passa e atinge as pessoas. Agora, existe também outros fatores que, naturalmente, eles consideram, por exemplo, o gás metano, o gás carbônico, a ação, e aí vem a queima de combustível fóssil, etc, etc. Tudo isso vem sendo, hora ou outra, usado para criar na população mundial a ideia de que este é um culpado e aquele é outro culpado e aquele é outro culpado. Como também, por exemplo, inventaram agora
que um dos maiores poluidores da Terra é a Argentina. Sabiam? Argentina. Tanto que, segundo os cálculos desses processos de converter a poluição em débitos ou créditos, não é? É exatamente a produção de gás metano. Por que que a Argentina está inserida entre os países que causam maior poluição? Porque o gado solta muito pum. Quer dizer, é verdade, né, que tudo isso é verdade, que o gado produz, ele come muito capim, no interior do capim, no interior do estômago, o capim fermenta e ele expele isso na forma gasosa. Como os homens fazem também, não é? O ser humano também produz gás metano. Mas dizer que é isso, né, que produz o efeito estufa, na verdade, gente, isso aí é um grande movimento político, econômico, para manipular interesses daqueles que não querem perder o poder. Então dizem que o que está produzindo efeito é a queima da floresta. É verdade, produz gás carbônico. Mas toda vez que você tem planta, a planta absorve o gás carbônico. Mas fazer combustível renovável usando cana ou usando esses processos aí de biodiesel, isso não pode. Por quê? Porque isso polui a natureza. Mas você vai transformar a planta que sintetiza o gás carbônico do ar e depois vai jogar o gás carbônico na forma de combustível, você está devolvendo a mesma coisa. Não é? De uma forma meio simples, mas você tira do ar, devolve para o ar, tira do ar, devolve para o ar. Agora, sem dúvida nenhuma, os países que são os produtores de petróleo, os consumidores de petróleo, que se poderiam considerar responsáveis pela maior poluição da Terra, estes são os que estão dizendo que a pobre da Argentina, porque tem bastante boi, é que é culpada pela história. Não é? Isso é um pouco de falta de vergonha. Mais do que qualquer coisa. Eles vão fazer estudos cientificíssimos para provar, né, que a culpa do efeito estufa é do careca. Porque quando ele não tem cabelo, o raio de sol bate aqui, volta para a atmosfera e esquenta a Terra toda. Então, nosso companheiro aí está perdido. Vanderlei está entrando na faixa perigosa. Camerlengo, cuidado. Por quê? Então, vão fazer um estudo para dizer isso. E alguém vai dizer, não, é verdade, fizeram um estudo. Estudo para dizer. Então, essas são realidades que nós precisamos ouvir, como tem muita gente que pensa, como você tinha dito. Não, imagina então quando tem um ar-condicionado ligado, quanto estrago está fazendo para a camada de ozônio. Nenhum. Nem geladeira, nem ar-condicionado ligado fazem estrago para a camada de ozônio. Enquanto o gás que está ali está fechado e funcionando. O grande problema é quando você pega a geladeira e joga no lixo. E algum gaiato lá vai pegar o cobre e arrebenta, aí o gás escapa e vai para a camada de ozônio. Agora, vocês sabem onde existe a maior concentração de metano da Terra? Não é no intestino do boi argentino. É exatamente nas profundezas do oceano. Os oceanos, eles possuem uma pressão muito intensa sobre o seu leito no fundo. E eles aprisionam o gás metano em forma líquida, de tão pesado que é a coluna de água que está sobre ele. Um terremoto que aconteça, ou qualquer movimentação que liberte o metano que está debaixo do oceano aniquila com a vida na Terra antes de você dar a segunda respirada. O volume de metano que está ali. E aí não tem cloro, não tem gás carbônico. Vocês não lembram do lago Nios, na Nigéria? Lembram ou não lembram? Em 1978, um acidente inexplicável fez com que todos os moradores daquela aldeia e os animais,
tudo que estava no nível do solo, dormindo, morresse, sufocado. E o que produziu isso? O quê? Um terremoto. Na região da Nigéria, no Lago Nils, existem vários lagos muito profundos. E então o que aconteceu? Um terremoto, se não me engano, oriundo de uma erupção vulcânica muito longe dali, atritou as camadas inferiores, onde o metano estava retido, e o metano começou a fervilhar, a subir, e quando chega na superfície, o metano se transforma em uma névoa branca. Uma névoa que, por ser mais pesada do que o ar, se desloca no nível do solo. E as pessoas que lá não tinham cama, porque era uma aldeia na Nigéria, os animais que estavam dormindo deitados no solo, de repente se veem envolvidos por uma névoa que suprime deles o oxigênio. Eles morrem dormindo e vão acordar mortos no dia seguinte. Só quando acordar é que vão descobrir que já morreram. Sem falar daqueles que produzem eruptações de pele, né? Porque ele é tóxico. Poucos sobrevivem. Houve uma aldeia em que só uma pessoa sobreviveu. Isso não é um pouco parecido com uma das pragas de Moisés? Não é? Então, uma das pragas de Moisés, que todos os primogênitos do Egito seriam mortos, não é? Por quê? Porque os filhos mais velhos dos egípcios, considerados os herdeiros, eles dormiam no primeiro andar da casa em camas muito baixinhas. Agora, o restante dormia tudo lá para cima, em cima do telhado, porque o Egito é frio para danar, né? Então, estou com um frio tão grande, vou dormir no telhado. O povo dormia no telhado, em cima de pedras, em cima do teto. Então, era um lugar mais desconfortável do que o filho mais velho, que era o sucessor da família. E então, naquela noite, segundo se supõe as últimas pesquisas geológicas, o vulcão de Santorini, naquela região, explodiu. O que produziu, segundo alguns estudiosos, todas as condições para acontecerem aqueles fenômenos que Moisés chamou de as pragas, né? As pragas da Bíblia. E entre o que se encontra exatamente a névoa esbranquiçada, que é relatada pela Bíblia, que à noite foi invadindo toda a cidade e no dia seguinte os primogênitos estavam mortos. E o que o Moisés, muito esperto, fez para que os próprios filhos dos hebreus não morressem? Fez uma vigília. Que naquela noite todos tinham que comer, passar a noite em claro, ficar lá em uma homenagem a Deus, agradecer ao Senhor, porque seria a noite da libertação do povo. Então todo mundo estava acordado, ninguém estava deitado no chão, deitado em caminha, estava todo mundo de pé e ninguém notou muito, porque é uma névoa transparente, ainda mais de noite. Ela entrou furtivamente e se dissipou pela atmosfera depois de um tempo. Só que quando acordou no dia seguinte, o Egito, todos os filhos mais velhos, por causa de estarem dormindo perto do chão, morreram. Isso aconteceu no Lago Nils, na Nigéria. Então, o metano, nós estamos mexendo com o pré-sal, não é? Então, nós vamos furar lá, daqui a pouco, né? O Brasil é acusado de ser o causador da desgraça da terra, porque foi mexer lá no pré-sal para pegar petróleo e acabou, né? Tirando o metano que estava lá embaixo. Então, existem interesses por detrás disso tudo. E olha, gente, é tanta coisa metida nisso que nós nunca vamos saber a verdade. Nunca. Porque a manipulação é de todo lado. Nós mesmos morreremos achando que fomos assassinados por esse, mas fomos assassinados pelo outro. Não vamos saber quem é que nos matou. O dia que isso acontecer. Mas eu morri por causa do cloro. Não foi não, foi por causa do metano. Não foi por causa do gás carbônico. Não. Foi por causa do político. Por isso que você morreu. Que cada um puxava a sardinha para sua brasa e não importava se você ia viver ou morrer.
Não importava que eles ficassem ricos. Vamos agora para a pergunta seguinte, pergunta 35. Tem pergunta aí, Ana Paula? Tem alguém vivo aí na internet? Ah, tá bom. Vamos acabar as duas, daí a gente passa para as perguntas dos nossos irmãos telespectadores. O espaço universal é infinito ou é limitado? A matéria é um mundo onde nós encontramos o quê? O espaço, não é? A tessitura espaço-tempo é onde a estrutura material onde nós vivemos se apresenta. Deus está fora disso. Né? Então vamos considerar primeiro essa questão. Deus não é a matéria, não é o espaço, porque nós já vimos isso lá no começo, o que é Deus. A criatura é uma coisa, o Criador é outra. O universo é criatura ou é o próprio Criador? Hein, José? O universo é criatura divina. Então, se o universo é criatura, não podemos partir do pressuposto que ele e Deus se confundam. Não é? Então, vocês acham que ele é infinito ou ele é limitado? Infinito? Vamos usar para isso não um raciocínio matemático, né? Vamos usar uma questão imaginativa. Vamos pensar. Pega esse universo todo e vai diminuindo ele. Dizem que o universo está em expansão, não é? Como se fosse uma bexiga. Vamos fazer o movimento inverso. Vai sugando para essa bexiga e diminuindo. Aí você chega naquele ponto que os cientistas chamam de singularidade. O ponto inicial de tudo. O que tem em volta na ideia de vocês? O que tem? O vazio é o quê? O vazio é uma coisa. O vazio é alguma coisa. Aquela singularidade está onde? O onde é alguma coisa. Não é? Ah, mas eu só vejo coisa escura. O que é o escuro? Algum lugar. Só existe escuro onde existe alguma coisa. Mesmo que for o escuro. Não é? Agora, também essa história do universo está em expansão. Tá tudo bem. Expansão, tem expansão, mas alguma coisa, ele está indo para algum lugar. O que está acontecendo com ele? Tem uma caixa onde ele está se expandindo? Vamos fazer de conta que a gente pegasse uma caixa de fósforo, pequenininha, fizesse um furinho, colocasse uma bexiga e começasse a soprar. O que ia acontecer? Ou estoura a caixa, ou estoura a bexiga, ou eu não consigo mais pôr ar lá dentro, não é? Porque existe uma coisa que a comprime, não deixa ela se expandir. Ou seja, se o universo está em expansão, é porque existe alguma coisa por onde ele vai. Não é? Que coisa é esta? Tudo bem, é um tecido, mas tudo bem, esse tecido está indo como? Flutuante? Ele vai se formando a ele mesmo na medida que as galáxias vão se expandindo? As galáxias estão flutuando onde? Porque se você tivesse um lago, você pegasse um barquinho de papel e o vento fosse empurrando o barquinho, ele ia até onde? Até chegar na margem. Da margem ele ia continuar andando? Não, porque não tem mais o lago. Se cada barquinho é uma galáxia, essas galáxias estão se expandindo na direção do lago, mas só porque existe o lago. Não é? Alguma coisa existe antes do barco que permita que o barco vá se expandindo, ou que depois o barco volte para o centro. Porque se você reunir todos os barcos no miolinho e afundá-los, ainda vai ter o lago lá, não é? Então, por este raciocínio simples, que é no nosso ponto evolutivo agora, né? O que os espíritos dizem que é o que dá para a gente entender a respeito do que significa esse infinito. Talvez esse infinito eles queiram dizer exatamente que seja este lago, que não tem fim. Por isso que as galáxias vão indo embora. E elas vão indo embora num processo de aceleração. Os cientistas se espantaram quando eles, medindo a velocidade de afastamento das galáxias, eles perceberam que ao invés de estarem diminuindo a velocidade, elas estão acelerando a velocidade de afastamento.
Eles achavam que as galáxias iam diminuindo e chegava um momento que elas não iam mais embora e começavam a voltar. E eles achavam que nós já estávamos nesse processo. Mas a medição dessas velocidades das galáxias é exatamente indicadora do contrário. As galáxias estão acelerando a velocidade. O que presume dizer o quê? Que o universo ainda está mais perto do começo do que do fim. Porque ele está acelerando. Quando você atira uma pedra, a pedra, enquanto ela tem a propulsão do que você lhe deu, ela vai. Quando o atrito começa a atuar, ele neutraliza a aceleração, a pedra então para de acelerar, ela começa a perder velocidade, porque o atrito começa a criar resistência. Não é? Então, a pedra aí começa a cair e ela para. Então, a ideia dos cientistas era que o universo, pela idade que tem, ou que nós achamos que ele tem, né, está num processo de diminuição, porque já é velho, coisa velha, né? O cara está caquético quase. E aí eles foram fazer as medições que fizeram recentemente e descobriram que é o contrário. Que as galáxias estão acelerando o seu afastamento umas das outras. Então, para que isso aconteça, alguma coisa está sustentando isso. Porque a galáxia tem que ter para onde ir. Não é? Tem que se expandir para algum lugar. Então essa ideia já nos dá uma noção mais ou menos lógica do porquê a resposta dos espíritos é esta. O espaço universal é infinito ou é limitado? Infinito, respondem eles. Supõe-no limitado. As pessoas supõem que ele seja limitado. Que haveria além? Isto te confunde a razão. Bem eu sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. No nosso estado evolutivo, a nossa mente ainda não tem condições de entender plenamente qual é a característica do universo. Não querendo dizer que a gente não possa estudá-lo. Iremos fazendo teoria, talvez a cada uma mais perto um pouco do conceito geral. Mas ainda vamos precisar descobrir leis e outras circunstâncias, dimensões ou relações físicas que possam nos garantir, aí sim, um entendimento um pouco mais exato. Supondo-se um limite no espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, passo a passo, até o infinito. Porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Seria alguma coisa. Não é? E aí a pergunta seguinte, 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Existe o vazio absoluto? Em algum lugar? Não existe. Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos em instrumentos. Ou poderíamos dizer, escapava no tempo de Kardec. Porque hoje os instrumentos de medição do universo, que o homem já desenvolveu, apesar de sermos formigas, não é? Já detectam a matéria escura do universo. E informam aos próprios cientistas que 95% do universo não é visto, porque é composto de matéria escura. A matéria visível do universo, que é aquela que as estrelas, de que são compostas as estrelas, corresponde somente a 5% da matéria do universo. E eles, com aparelhos muito sensíveis, rastrearam inclusive as temperaturas do universo, mostrando onde a concentração de matéria escura apresenta menor ou maior temperatura, que é a maneira pela qual eles identificam a presença de matéria também. Olha o que os espíritos explicam em 1857. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e instrumentos. Matéria escura do universo. Procurem na internet, entrem lá no seu amigo Google, ou qualquer outro buscador aí, matéria escura.
Vejam os gráficos que a ciência hoje está fazendo, detectando essa existência claramente através dos instrumentos. O Ivanildo Tavares pergunta: Stephen Hawking alertou aos cientistas sobre riscos de enviarem sinais com a rota para a Terra, sobre o risco de chegarem seres hostis e até predadores. Poderiam espíritos primitivos moralmente evoluir materialmente ao ponto de viajarem pelo espaço? Ou evolução moral e material caminham juntas? Poderiam sim seres primitivos moralmente viajarem pelo espaço, Ivanildo. É o nosso caso. Exatamente é o nosso caso. Se nós que trucidamos o nosso próximo, que criamos bombas atômicas, que não estamos preocupados com até mesmo a segurança do corpo que nos abriga na Terra, que estamos destruindo, somos capazes de viajar no espaço? Nós já somos a demonstração de que isso é possível. Não resta dúvida. Ou você acha que nós somos santos? Atingimos a pureza, então por isso que Jesus permitiu que nós construíssemos foguetes e saíssemos da terra. Nós, inclusive, para que vocês tenham certeza disso, os programas espaciais dos grandes países estiveram militarizando o espaço. E essa é uma dos diversos alertas que tem atraído algum tipo de civilização, naturalmente mais avançada, para alertar o ser humano de que ele não militarizasse as estruturas externas, porque o espaço não poderia ser um campo de guerra, como o homem estava tentando fazer. É claro que isso são algumas especulações que andam por aí. Mas, dentro do que você está perguntando, se podem existir seres que viajam, né, pelo espaço e que de verdade produzem o mal, nós somos eles. Somos os primeiros. E então, isso é comum. Isso pode acontecer. Se nós fazemos isso, o que fez o europeu quando chegou nas Américas? A não ser roubar e disseminar doenças. É claro que aquele processo todo, né, foi positivo para a Europa. Mas o que nós fizemos sempre, quando tínhamos uma superioridade cultural, material e de meios, não é? De engenharia, de técnica, de tecnologia, foi exatamente invadir outros povos e tomar o que era deles. Estes países que hoje estão aí, com todos os seus mundos repletos de ouro, são os responsáveis pelo desaparecimento dos maias, dos astecas, dos incas, pelo furto de toda a riqueza desses países que hoje estão na miséria. Desses povos que não têm o que comer, que não têm escova de dente, que não têm dentista, que não têm higiene. Por quê? Porque foram espoliados em tudo que tinham, toda a riqueza que possuíam. Fazer o quê? Por que não devolvem? Com juros e correção monetária, tudo que furtaram, inclusive do próprio Brasil. Essas são realidades que nós vivemos entre nós. Não há muita diferença. É possível sim. Vamos fazer de conta que a Lua tivesse bastante ouro e que na Lua morasse um monte de lunatiquinhos. O que nós iríamos fazer com eles? Nós íamos chegar lá, colonizar a Lua, matar os lunatiquinhos ou fazer deles nossos escravos e explorar todo o ouro da Lua para ver se a gente ficava mais rico. Fala, Sônia. O filme que está aí fazendo sucesso, Avatar, é uma ficção, mas é uma ficção em cima de uma realidade. Exato. Eles vão para um outro planeta, no caso a Lua, que é uma civilização mais adiantada, buscando o poder e o ouro, né? E o que a gente vê? Gente, olha, vocês não se iludam com a ficção, hein? Vocês não se iludam com filmes de chamada ficção, porque, de uma certa maneira, isso é um processo de preparação subliminar para muitas coisas. Muitas coisas. Nós já falamos aqui o filme que em 1998, 97, fez muito sucesso, que nós conhecemos pelo nome Impacto Profundo.
10 ou 11 anos atrás, um cometa vai cair na Terra. Um meteoro muito grande. E aí saem os esforços dos homens para ir lá destruir o meteoro. Aí fazem furos, detonam com bomba atômica, conseguem, quando muito, dividir em 2 pedaços. E aí, o pedaço maior, os astronautas conseguem explodi-lo e morrem nisso, né? E o pedaço menor vai cair na Terra. E cai na Terra. Então, o presidente americano falou, nós estamos construindo cavernas subterrâneas, nossos governantes já estamos há muitos meses, porque já sabem disso tudo. E essas cavernas já existem. Existem nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Rússia. Todos eles têm esses abrigos. Para milhões de pessoas. Eles fazem uma seleção, inclusive o filme mostra isso. Pelo telefone, eles vão ser chamados pelo número do seu seguro de saúde, que os americanos têm lá, um número fixo. E alguns são levados para essa grande arca de Noé, construção feita nas montanhas, lacrada para defender e para tentar salvar alguma coisa da extinção. E olha que interessante, isso em 98. Sabe quem é o presidente dos Estados Unidos? Um negro. Não é? Um negro. Se você não achava, há 2 anos atrás, que um negro fosse ser presidente dos Estados Unidos, hoje, imagina 10 anos atrás. Ficção? Não é? Eudilânia Veloso, de Juazeiro do Norte. É possível em sonhos regressar no tempo e identificar pessoas de seu convívio atual? Sim, Eudilânia, é possível. Quando os espíritos permitem. Esse regresso no tempo não é um regresso numa máquina que você entra, alguém aperta o botão, ela gira, e você de repente sai em 1830. Não. É você acessando o arquivo de memória que você tem. E, enquanto está vendo, como se fosse um filme, o seu passado, pode identificar com a ajuda de espíritos que aquele personagem, aquela personagem que está lá, hoje é fulano ou está com você. Para você entender o porquê está passando por aquela situação na vida atual. É possível, sim. Mas devemos ter muito cuidado para não ficarmos criando, não é? Viajando no LSD. Né? Como se você vai dormir depois de ter fumado um baseado do bom, e aí, sonhei com uma lagartixa. A lagartixa hoje é minha sogra. Tá? Vamos ter um pouco de cuidado para não generalizarmos. Mas é possível, Eudilânia. Obrigado, querida. Clotilde Facione. Será que também não sofremos doenças de todo tipo, porque pelos choques e ataques dessas energias alteradas, também pelo próprio movimento que sofrem, formando assim uma energia constante alterada, nos atritando o tempo todo? A gente aprendeu, Clotilde, que nós somos energia, basicamente, não é? Nosso corpo responde fisicamente às ações positivas ou negativas de energias. Inclusive, existem estudos sérios, inclusive, de pessoas que se dedicam a observar o aumento de cânceres em pessoas que residem próximos de grandes cabos de energia elétrica, essas grandes antenas, torres de transmissão de energia elétrica. Por quê? Porque, bem ou mal, elas criam um campo magnético, um campo elétrico, que pode, talvez, interferir fisicamente. Agora, isso é uma energia material. Estamos falando também da energia fluídica, da energia que nós produzimos, que não é medida em amperes, não é medida nessa voltagem, mas que tem uma característica elétrica. Nosso organismo, o nosso coração funciona com base em um princípio elétrico. A pulsação, não é? Ela é desencadeada por um choque elétrico. O nosso corpo é baseado nas bombas de sódio e potássio. Funcionam através desses princípios que, com energia transferida de uma para outra, vai fazendo os movimentos peristálticos funcionarem, fazendo toda a circulação acontecer. E então, nós temos tudo isso em nós. Se nossa energia estiver desajustada, e se nós não entendermos como fazer para a nossa energia melhorar, é aquilo que nós dissemos numa palestra que está no nosso site, não é?
Em que energia você funciona? 110 ou 220? Que voltagem? Em qual voltagem você funciona? Porque os motores que estiverem na voltagem velha vão queimar quando a voltagem nova for implantada na Terra. Jesus veio avisar isso e veio dizer, olha, por que vocês não transformam o transformador de vocês para vibrar num outro padrão? Porque vai chegar o dia em que esse vai ser o padrão que vai valer. Não estão mudando agora o negócio das tomadas lá? Não é? É o padrão da tomada. Antes tinha 2 pinos, agora são 3 pinos, você vai ter que comprar adaptador, vai ter que fazer um monte de coisa para você poder ter os seus aparelhos novos funcionando. Alguém resolveu mudar o padrão das tomadas, não é? Quando Deus resolver deliberar finalmente a mudança do padrão vibratório, quem estiver no padrão velho vai queimar. Não vai ficar aqui. Vai ter que voltar para os lugares onde a energia ainda comportava aquele tipo de motor. Obrigado, viu, Clotilde? Abraço para você, de todos nós aqui do Bezerra, da sua amiga Sônia, que hoje veio, criou vergonha. Manuel Aires, lá de São Paulo. Os espíritos utilizam dos conhecimentos dos elementos presentes na natureza de forma a beneficiar uma pessoa que esteja sendo tratada espiritualmente? Por exemplo, uma desintoxicação ou uma forma de anestesiá-la? Sim, Manuel, fazem exatamente isso. Se não me engano, capítulo 45 e 46 do livro Nosso Lar. Você vai ver André Luiz na casa dele, na terra, vendo Ernesto doente, obsedado por 2 entidades que estão comprometendo seus pulmões em uma pneumonia dupla. André não sabe o que fazer. Ou ele mata, ou ele vai ao seu terceiro obsessor, ou ele tem um jeito de mudar aquela situação. Então o jeito de mudar é rezar pedindo para quem? Narcisa ajudá-lo, porque ele não sabe o que fazer. Narcisa vem de Nosso Lar e descobre que de verdade o caso é grave. O que ela faz? Precisamos de elementos da natureza para ajudar na recuperação de Ernesto. Vai à rua, chama os elementais, os espíritos que tomam conta da natureza, e pergunta onde tem eucalipto e mangueira, que ela precisa dos eflúvios que estas árvores produzem. Faz então uma combinação desses eflúvios com as suas próprias energias, com forças da natureza, e aplicam como cataplasmas na estrutura do pulmão, além de afastarem as entidades. O que é isso, senão usar de matéria da terra para fazer isso? Sem nos esquecermos das cirurgias espirituais, em que, usando energia, o mundo espiritual altera as estruturas de trombos, de veias, de artérias e corrigem certos problemas. Então, isso é uma das maneiras pelas quais, Manuel, de verdade, o mundo espiritual atua também na intersecção, não é? Da matéria invisível com a matéria visível para fazer o bem sempre que possível. José Manuel, lá de Portugal. Por que é que os espíritos, depois de desencarnarem, se admiram da sua nova condição quando passaram pela reencarnação tantas vezes? Sabe, José Manuel, isso é uma questão que acontece muito por causa do nosso descomprometimento conosco mesmo. Nós, todos os dias, não é só quando a gente desencarna, todos os dias nós voltamos para o lado de lá da vida. 8 horas. Ficamos 12 horas ou 18 horas acordados, 16 horas acordados e 8 horas a gente dorme, em média. Não era para a gente voltar com uma consciência um pouquinho melhor, mas o que a gente faz quando vai dormir? Cada um vai para sua balada, né? É o interesse do espírito que predomina. Então isso é fruto do nosso atraso. Nós comprometemos, nos fizemos promessas, aprendemos como a coisa funciona, mas quem é que acredita? Quando a gente está aqui, quem é que acredita que a coisa é daquele jeito? A gente gosta mesmo da picanha mal passada, do carro na garagem, de ficar debaixo da coberta, de não ter incômodo. A gente quer ter uma vida tranquila. O sonho de todo mundo, eu quero ficar, quero me aposentar e não fazer mais nada. Isso é um suicídio. É o que as pessoas procuram fazer. O objetivo das pessoas e a felicidade que as pessoas buscam é exatamente se matarem por se tornarem inúteis. Quando a gente deveria pensar, não, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que descobrir o que é molécula. Esse é o nosso problema.
Nós estamos estudando um livro que todo mundo tem em mãos e a gente passa uma semana e não se interessa de descobrir o que significa uma palavra. Que a gente ou não leu, ou leu e não teve nenhuma vontade de saber o que significava. Esse é o problema. Aí a gente desencarna e descobre lá que o mundo é feito de moléculas. O que é esse negócio? Por que eu não fui aprender o que era molécula do lado de lá? Bem que aquele cara chato tinha razão. Pelo menos na molécula. Não tem asa, mas em alguma coisa está prestando para fazer o povo acordar. Então, José Manuel, nós sabemos tudo. Ora, quem não sabe que é preciso dar o que tem aos pobres? Por amor. Vender, entregar tudo que você tem, desfazer-se dos apegos. Todos sabemos. Quem não sabe que nós precisamos perdoar o próximo? Quem não sabe que se alguém nos bate, a gente tem que oferecer a outra face? Que a gente não deve falar mal, que a gente não deve prejudicar ninguém? Quem não sabe disso, sendo cristão, deve ser Pinel. Ou está internado, ou já morreu, ou ainda não nasceu. Porque quem é cristão ouviu isso. E por que não acredita? Porque não é interessante. E aí nós chegamos na resposta que Kardec obtém dos espíritos quando quer saber que, tirando os vícios normais, que todo mundo não se engana, qual é a prova do atraso? A prova mais marcante do atraso de um espírito? O interesse pessoal. É o nosso interesse pessoal que nos mantém atrasados. Por isso, enquanto nós quisermos ganhar o mundo da verdade com o peso do ouro nos bolsos, nós não vamos subir, não vamos voar. Vamos ficar por aqui mesmo, José Manuel. Decepcionados depois, poxa vida, mas por que eu perdi a chance? Estava tão fácil, agora eu era espírita. Ou pensava que era, né? Melhor dizendo. Agora você sabia o que o espiritismo estava dizendo. Mas espírita a gente ainda não era, não. Obrigado, viu, José Manuel, aí de Portugal, que está acordado até agora, participando do nosso estudo. O Anderson de Sumaré. Uma vez que não se pode dimensionar o universo, haveria como afirmar o número de espécies? Bem, Anderson, as espécies que compõem, no caso, a nossa vida física, são muito grandes, muito numerosas. As variações de combinação molecular e da vida ainda são muito mais ricas do que a tabela periódica. Então, dentro de um cálculo, não se tem como fazer, até porque todos os dias surgem novas espécies e extinguem-se espécies velhas. Todos os dias, em inúmeros ambientes, o homem vai descobrindo formas de vida que nunca imaginou que existissem. Então, é complicado a gente ter uma noção de ver na Terra a quantidade de espécies. Mas sabemos que são inumeráveis. Silésia de Florianópolis. Eu gostaria de saber por que, tendo sensibilidade mediúnica, vendo e ouvindo, às vezes tenho dúvida. É natural, Silésia, que nós tenhamos esta reação. Porque, de verdade, nós, mesmo quando não somos médiuns e vemos certas coisas, a gente tem dúvida. Né? Vendo com o zoião mesmo, que a terra vai comer, você, meu Deus, será que eu estou vendo mesmo? A gente fica assim. Então, naturalmente, a nossa capacidade de entendimento é posta em xeque. Por isso é que é importante a gente estudar. Sempre que a gente estuda, nosso conhecimento cria um cenário dentro do qual aquilo faz sentido, ou aquilo não faz sentido. Quando as pessoas não entendem nada do que é a mediunidade, elas acham que aquilo que está acontecendo com ela é coisa de doido. Que ela está vendo coisa, que ela está vendo a alma penada, que ela está vendo Satanás, que é a invenção da cabeça dela. E é o que muitos dizem. Mas quando ela entende que existe um outro mundo ao redor de todos nós, onde isso é real, onde é de matéria também, só que é de uma matéria que a gente não consegue ver com os olhos normais, aí a coisa já ganha um outro sentido. E mais ainda quando você descobre as regras que dirigem este mundo, como que é que nós estamos relacionados com eles. Então, o que nós aconselhamos sempre é que você não se sente na cômoda carteira ou na cômoda poltrona do médium.
eu sou médium, meu negócio é receber. Não, não é. Seu negócio é melhorar. Seu negócio é estudar. Seu negócio é aprender. Porque não existe nada pior a serviço do Espiritismo do que médiuns que não sejam disciplinados, médiuns que não estudem, médiuns que não melhorem na medida em que poderiam estar fazendo isso. Não me refiro a médiuns que não têm livro, que estão morando lá no fim do mundo, que não têm acesso a nenhum centro espírita, que sequer assistem à TV Alvorada. Não me refiro a esses. Me refiro às pessoas que, tendo percepção mediúnica, acham que é suficiente. Ah, meu negócio agora é sentar e receber espírito. Não, não é isso. O médium, antes de tudo, é médium do bem, é médium do trabalho. Enquanto ele não fizer isto, ele está longe de ser aquilo para o que ele foi preparado. E é claro, vai ter dúvidas, porque ele não sabe que tipo de espírito vai estar perto dele. Aí eu vi um espírito com luz, mas que veio mandar eu fazer coisa feia. Não pode, como é que pode ser um espírito claro e falar para fazer coisa errada? Então, vai estudar. Como que é? Eu senti uma dor terrível outro dia porque a pessoa passou perto de mim e ela disse que ficou boa. E a desgraça da dor veio para mim. Como que é possível, nego? Deus não me protege? Esse é outro problema dos médiuns. Achar que Deus e os espíritos fazem tudo para protegê-lo. Por isso, querida irmã Silésia, aí de Florianópolis, a sua sensibilidade mediúnica não faz de você e não faz de nenhum de nós um ser especial. Sabe por quê? Porque no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no parágrafo 159, você vai ler que todas as pessoas que sentem de alguma forma a ação do mundo invisível são médiuns. E que a mediunidade é comum a todas as criaturas da Terra, porque é uma faculdade própria do organismo. Então, todo mundo tem faculdade mediúnica. Só que uns não sabem nada, outros sabem um pouquinho. Uns já desenvolveram em outras vidas e outros já estão começando a desenvolver agora. Então, vamos tratar de estudar, que aí a preocupação não será se o que você está vendo é seu ou é do Espírito. A preocupação será que você está fazendo o bem como deve fazer, ao invés de se iludir com isto ou com esta ou com aquela opinião dos outros. Carlos Soares de Campinas. Podemos concluir que o éter de Newton e os campos elétricos e magnéticos atuais, que nós chamamos de vácuo ou vazio, são muito mais sólidos do que sonha a nossa vã filosofia? Bem, nós já dissemos que não é só o campo elétrico e magnético, Carlos, que hoje em dia está a combater a ideia do vazio, não é? A própria matéria, a matéria escura do universo, que o homem já está constatando, vem demonstrar que o vazio é uma concepção que não tem mais como se manter por si só. O vazio, teoricamente, filosoficamente, não tem fundamento. Tá bom? Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua pergunta e obrigado a todos os que hoje participaram do nosso estudo. Semana que vem começamos um capítulo novo sobre a criação, não é? Capítulo 3º do livro 1º. Formação dos mundos, formação dos seres vivos. Vejam só que coisa interessante. Povoamento da terra, o Adão, o tal do Adão. A diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos. Muitas coisas interessantes. Vamos abraçar a todos com a prece, que vamos agora fazer, deixando a vibração da nossa alma misturar-se com a dos espíritos amigos que aqui no Bezerra e aí na sua casa também irão abraçá-lo para que a noite seja bastante proveitosa. Obrigado, Jesus, por todas as dádivas que o aprendizado propicia no esclarecimento das nossas mentes, raciocínios, no entendimento das leis que nos guiam, mas, sobretudo, para transformar-nos em seres melhores. Que não estejamos preocupados com a esgrima do saber, com a disputa de demonstrar sapiência, mais do que a dos outros, mas que tudo aquilo que aprendamos esteja a serviço de nos tornar melhores criaturas, nos fazerem mais humanos, mais amigos, mais simples. E deste jeito,
contribuirmos, não mais como espinhos, e sim como algodão na diminuição das dores da terra. Que possamos aumentar nossa vibração, melhorando o motor da nossa alma, adequando-nos à nova estrutura de uma vibração muito mais sutil e rápida do que a velha ordem. E deste modo, estejamos prontos no sentimento nobre, no idealismo do bem, para ver se o nosso motor já possui condições de funcionar nas novas voltagens que estão a chegar. Obrigado pelo esforço dos Espíritos que aqui nos inspiram e que irão conosco para nossos lares, como também estão agora abraçando a todos os telespectadores no ambiente onde se encontram. Que sejamos focos de luz, de calma, de boa palavra, de bom pensamento. E mudando então o potencial do nosso motor interno, nós possamos estimular outros a funcionarem também na sintonia do bem, na voltagem da bondade, aquela que vai garantir a nossa continuidade no mundo melhor. Aceita a prece que deixamos aos teus pés e que encerra o estudo desta noite. Pai nosso,